ser? Eis a questão. Olá, encantados, tudo bem por aí? Espero que sim. Você sabe o que é paganismo? Ou sabe o que é bruxaria natural? Ou ainda mais, como esses termos eles se conectam? Ao contrário do que muitos pensam, esses termos não têm nada a ver Com pacto com o diabo. com sacrifício de criancinhas e virgens inocentes ou então magia para prejudicar outras pessoas. Mas então, o que é que significam esses termos? Ficou curioso? Vem comigo que eu te explico. Bem-vindos ao meu canal Paganíssima. Eu sou a Ana, sou bruxa natural e no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho desse fascinante mundo do paganismo e a sua relação com a bruxaria natural. Temas esses que ainda são muito criticados e até demonizados pela sociedade atual por falta de conhecimento. Então, se você, assim como eu, gosta de temas como misticismo, religião, teologia de modo geral, ou então gosta do culto à natureza, plantas medicinais, medicinas alternativas ou espiritualidade, ou ainda assim estão em busca de autoconhecimento e evolução espiritual, esse é o canal certo para você. Então, fica comigo até o final, que eu vou te esclarecer de uma forma prática e objetiva, de uma vez por todas, o que são esses temas. Não tem como falar sobre paganismo se a gente não falar um pouquinho de história, porque o termo surge lá na época do Neolítico, que é uma época que remonta os tempos bem antes de Cristo, e é uma época que os povos, eles cultuavam a natureza, eles veneravam a natureza de uma forma extraordinária, porque era da natureza, do campo, que eles tiravam o seu meio de subsistência, eles tiravam o seu alimento, era da terra que vinha todos os recursos que eles precisavam para sobreviver. Então a terra era celebrada, a fertilidade da terra era celebrada, a natureza era adorada, eles cultuavam as estações do ano de um modo geral. Então esse termo, que literalmente significa homem do campo, rústico, futuramente vai ser uma representação de todas as religiões e práticas espirituais que remontam a essa época e que tinham como seu fundamento a adoração da natureza e eram politeístas. O que significa isso? Significa que eles adoravam a vários deuses, não somente um. E aí você me pergunta, por que eles adoravam vários deuses? Porque eles faziam uma conexão desses deuses com os elementos da natureza. Então, cada elemento, a chuva, o sol, a lua, a terra, eram vistos como deuses, deidades, eram vistos como algo muito sagrado e que eles deviam celebrar e honrar. Então, é daí que surge esse termo. Parece um pouco simplório isso que eu tô te dizendo, mas se você pesquisar, ou então se você se lembrar da época que você estudava na escola, a história, né, da Mesopotâmia ou do Antigo Egito, você vai ver lá nos livros referências ao deus Ra, que era o deus do sol, ou então a Ísis, que era a deusa da terra, da maternidade, e ela era representada por aquelas estátuas que eram mais gordinhas. Por que isso? Porque era uma representação da terra, a terra era abundante, farta, era fértil. E também, se você for mais profundo, vai ver aquela relação da vida e da morte também, e vai encontrar figuras como Osíris, que era o deus do submundo, né? Porque esses povos, eles tinham uma concepção de que a natureza, ela era ambivalente, ela tinha o seu lado positivo, mas tinha os seus lados negativos também, e que tudo isso faz parte de um ciclo, não só da natureza, como um ciclo social de modo geral. Você é bom, você é mal, você nasce e você morre. É simples o conceito,
Mas esse conceito surge lá atrás e perdurou por muitos anos e em muitas civilizações. Você vai ver, por exemplo, o politeísmo na Grécia e na Roma Antiga também. Bom, então você vai ver exemplos como Poseidon, que era o deus dos mares, vai ver Afrodite, que era a deusa do amor, vai ver também Atenas, deusa da sabedoria, Apolo, que era o deus Sol. Enfim, Grécia e Roma Antiga tinham um panteão enormes de deuses representando esses aspectos sociais e também a natureza, mas você vai encontrar esse paganismo e esse politeísmo também em outros lugares do mundo. Você vai encontrar na África, por exemplo, com o panteão dos orixás, que eram também representações da natureza. Iemanjá, a mãe dos mares, Oxum, a mãe das cachoeiras e assim por diante. O paganismo ele se propagou por toda a Europa. Você vai ver com referência nos povos celtas, nos druidas e nos povos nórdicos, por exemplo, que hoje é até muito relatado. Se você gosta de documentários de história ou séries, você vai ver lá nos Vikings, que eram os povos nórdicos dessa época, né, que eles cultuavam um panteão enorme de deuses que eram representações da natureza e desses aspectos, como, por exemplo, Odin, que era o deus dos deuses, né? Ou Thor, que era o deus dos trovões, Freia, deusa do amor, e assim por diante. Então, o paganismo ele foi muito difundido e se fala dele e se cultua ele até hoje. Então, o que você precisa entender é que o paganismo, de modo geral, ele tinha uma única e muito importante coisa em comum em todos esses povos da antiguidade, que era a sacralidade da natureza e a sua representação em forma de deuses. Então, os deuses representavam os nossos aspectos sociais do ser humano e a sacralidade da natureza. Mas o que acontece? Lá em meados dos anos 600 a.C., surge a figura de Zaratustra. E se você olhar um pouquinho da história da Pérsia, você vai ver que foi o início ali do zoroastrismo reconhecido como uma religião monoteísta. Por quê? Porque nessa época, nos livros dessa figura que surge, eles questionam se existe um Deus maior e todo-poderoso, que é o que ele começava a divulgar, né? Esse Deus só poderia ser bondoso, divino, milagroso, onipotente. Não poderia de forma alguma haver aspectos negativos. E vou mais além. Essa figura boa e onipotente foi relacionada a um Deus masculino. É o inicinho do surgimento do patriarcalismo também, se você parar para pensar. Então, mais uma vez, não tem como falar sobre história, teologia, religião, se você não falar de aspectos sociológicos e também sobre política. Então, também tinha um quê ali de, uma figura masculina já começando a querer dominar todos os aspectos ali da sociedade. Então, se existe essa figura tão bondosa, para se contrapor a isso, deveria existir algo. Por quê? Porque precisava se justificar todas as maldades, do mundo. E não podia ser relacionada com um Deus tão bom. Então é aí que se cria a figura do diabo. Então, gente, de uma vez por todas, o diabo não tem nada que ver com o paganismo, ou com a bruxaria, ou com as práticas dessa época. O diabo tem a ver com essa figura que foi criada por pessoas que estavam, instaurando um novo modelo de religião. Não existia maldade nisso, existia algo para se culpar, que era o diabo. Então, o diabo surge antes mesmo da era cristã. A gente fala sobre isso porque lá na frente, quando surge o cristianismo, que adotou essas práticas de monoteísmo, que é um Deus só, surge ali as igrejas e o clero como uma fonte dominante de poder. Então, o clero, ele era a representação desse Deus todo-poderoso e milagroso e onipotente,
que era patriarcal, uma representação da figura de um homem, e que nada poderia se sobrepor a isso. A gente vai ver que as elites da época, os senhores, né, dos feudos, os senhores que dominavam a sociedade e que exploravam uma população inteira de camponeses, esses senhores, eles detinham os cargos, as cadeiras na igreja, né? Então, a igreja, ela só era assumida pela uma burguesia, e era uma burguesia muito pequena, uma parte muito pequena da sociedade. E todo o resto, que era o culto e as tradições daquele povo, um povo simples, que vivia do campo e que acreditavam no campo, todas essas práticas, elas foram substituídas, elas foram sincretizadas, incorporadas à religião cristã para que houvesse o domínio e que jamais essa cadeira ou essa burguesia perdesse o seu posto, porque veja bem, era uma pequena burguesia, o povo era muito maior e o povo poderia dominar, mas eles precisavam criar algo que fizessem que eles se mantivessem no poder. Então, eles passaram a colocar na mentalidade da população da época de que eles eram sagrados e todo o resto que estava relacionado ao paganismo começou a ser demonizado e substituído. Então, todos os deuses passaram a ser vistos como figuras demonizadas, malignas. Então, práticas e rituais de celebração, por exemplo, dos ciclos da natureza, como os sabás, que a gente chama, né? Que era essa transição dos períodos, dos ciclos da natureza, eles foram substituídos por celebrações cristãs. E também você vai ver umas referências que você, hoje em dia, se você parar para perguntar, não faz sentido nenhum. Que, por exemplo, a Páscoa, a gente tem a representação dos coelhos e dos ovos, eram também representações pagãs de Ostara, do sabá de Ostara. Então, se você pesquisar sobre os sabás, vocês vão ver vários elementos de datas celebrativas da cultura cristã que foram, na verdade, incorporadas. E o paganismo nessa época, então, passa a ser visto como algo pejorativo, como algo ruim, como algo que devia ser aniquilado. Por quê? Porque a gente precisa que o poder todo da sociedade e de domínio seja concentrado aqui, numa pequena parte da sociedade, que era o clero, detentores da igreja, e que usavam o poder divino desse Deus patriarcal para suprimir essa população. Mas, tá bom. Se o paganismo é essa coisa tão legal que você acabou de dizer, o que tem a ver com esse negócio de ocultismo, bruxaria, Wicca, essa coisa do demônio que todo mundo bota medo na gente? Galera, isso é tema para mais um vídeo. Eu não vou falar aqui agora, senão vai se estender demais o tempo. Então, se você tá gostando desse assunto, deixa seu like, já coloca aí nos comentários se você tem interesse de saber sobre esses temas, porque aí de repente eu faço um vídeo sobre neopaganismo, que aí a gente aborda toda essa temática e você vai entender que não tem nada de mal e vai perder esse medo, que na verdade são só crenças da sociedade, certo? Vamos combinar assim? Então já se inscreve aí no canal também, assina o sininho para receber todas as notificações, que aí quando eu divulgar você vai poder acompanhar. Esse vídeo eu vou me ater à bruxaria natural e como ela se relaciona com o paganismo, certo? Então vamos lá! Pessoal, a gente ainda vai falar muito sobre bruxaria natural nesse canal. Então hoje, para simplificar, eu vou apenas dizer que a bruxaria natural nada mais é que a gente usar
essa energia, essa força da natureza ao nosso redor, para a gente poder criar mudanças, para poder manifestar intenções que a gente deseja. Então, é uma prática de uma magia que a gente usa os elementos da natureza ao nosso favor. Então, não tem nada que ver com livre-arbítrio alheio. Então, a gente não usa para afetar outra pessoa. A gente usa esses elementos naturais que estão ao nosso dispor, como, por exemplo, os cristais, as plantas medicinais, o entendimento do nosso ciclo lunar, para poder criar as nossas práticas de autoconhecimento e espiritualidade que vão nos ajudar no nosso processo de autoconhecimento. Eu costumo dizer que a bruxaria natural não tem nenhum tipo de julgamento, ela é muito livre, tem muito a ver com a personalidade de cada pessoa, mas que ela também é um estilo de vida, é um novo olhar e contemplação de tudo isso que já está aqui disponível para gente, que foi dado até pelas divindades, sejam elas quaisquer que você acredita, mas que a gente tem ao nosso alcance para usar para um bem maior. Isso para mim é bruxaria natural. Então aí você vai entender, quando eu te falo isso, a conexão com o paganismo, porque o paganismo não eram essas práticas espirituais que cultuavam a sacralidade da natureza? Pois bem, a bruxaria natural, ela se encontra com o paganismo nesse sentido, é o mesmo conceito de usar os elementos, celebrar os elementos e essa natureza tão abundante ao nosso redor. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, dentro da magia natural, a gente usa alguns elementos e ferramentas também ao nosso favor, como nas outras religiões, cada um tem os seus altares, entidades, enfim, Bíblia, livros. Dentro da magia natural a gente tem ferramentas também, que no nosso caso são as velas, são os banhos que a gente faz com as ervas, são os altares, alguns elementos físicos e não físicos que a gente vai falar, a adoção de um calendário lunar, um diário que a gente possa acompanhar nossas práticas e anotar as nossas receitas, das nossas tinturas, tudo de uma forma absolutamente natural. E qual a principal diferença entre esses dois termos? A principal diferença entre bruxaria natural e paganismo é que o paganismo é esse guarda-chuva que abrange todas as religiões que têm o politeísmo e a adoração à natureza. E a bruxaria natural, ela é só uma dessas práticas que usa, né, de todo esse conceito da natureza, para, né, criar as nossas intenções. Então eu posso dizer que uma bruxa natural, ela é sim paganista, mas nem todo paganista faz parte da bruxaria natural. Então isso tem que ficar bem claro. O paganismo é essa coisa bem abrangente e a bruxaria natural é só uma dessas práticas dentro do paganismo. Então a bruxaria natural, ela foca mais na prática diária e muito pessoal, e já o paganismo não, ela é uma concepção mais filosófica, né, de religiões e etc. Bom, e se você se identificou com essa filosofia e tem interesse de começar a praticar, eu já posso te dar um exercício muito simples e fácil que você vai fazer aí da sua casa e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, que é separar um espaço, um ambiente em que você possa ficar tranquila, em silêncio, e usar esse espaço como um espaço de meditação. Então, todos os dias, como eu falei, é uma prática diária, todos os dias você separar um período para se conectar com esse elemento que a gente chama de éter, né, que é o elemento do espírito. Então, silenciar todos os pensamentos, estar aqui, ó, no agora presente e ter tempo e ter foco, observação, conseguir identificar os sinais que a espiritualidade está tentando te passar e que na loucura do dia a dia a gente não consegue enxergar. Isso é
uma das infinitas práticas dentro da bruxaria natural e que podem mudar e te ajudar muito no seu processo de autoconhecimento e na sua vida de modo geral. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui no final. Se você gostou, mais uma vez, deixa seu like, deixa um comentário se você tiver alguma pergunta ou quiser acrescentar de que forma a bruxaria tá na sua vida ou como você gostaria de experienciar essa nova filosofia, né? Enfim, aperta aí o botãozinho para receber as notificações, o sininho. E compartilhe esse vídeo. De repente você conheça alguém que também se interesse nesse assunto, vai me ajudar, vai ajudar o canal a crescer e eu tenho certeza que vocês vão gostar dos próximos assuntos que a gente vai falar por aqui, tá bom? Um grande abraço e axé! Eu sou a Ná, sou bruxa natural.